Olá! O livro que nós temos aqui é Os Miseráveis, do Victor Hugo, e ele conta a história de Jean Valjean. Eu não quero apresentar um resumo da obra ou uma resenha, eu só queria fazer uma breve comparação entre a dor desse personagem com a depressão. A diferença seria que a dor na depressão, ela não tem um motivo aparente. Poder-se dizer que é uma dor sem motivo. Aqui em Jean Valjean nós encontramos o ponto da dor, é como que se ela fosse materializada, e isso se dá devido ao fato de ele ter sido presidiário nas galés. Ser presidiário nas galés significava ter sido forçado a trabalhos forçados. Ele ficou 19 anos preso lá por ter roubado um pedaço de pão para viver. Há um comentário na página 343 sobre esse personagem. Não há nada mais comum do que estes originais. Fazem toda espécie de extravagâncias. E a respeito do motivo? Nada. Você perceber que ao decorrer do livro, apesar do Jean Valjean ter muito dinheiro, ele tinha sempre vestes muito feias, ele sempre era mais escondido, mas começou a chamar mais atenção. Na verdade, não chamava atenção, né, para as pessoas. Enfim, do ponto de vista do leitor, começou a chamar mais atenção para as pessoas quando a filha dele, Cosette, se casa e ele simplesmente se recusa a assinar um documento, ele se recusa a sentar à mesa para jantar, a conversar abertamente e sorrir com os convidados, evitar visitá-la e todo esse tipo de comportamento não compreendido e julgado, né? O Gillenormand, que é o homem que faz esse comentário, o avô de Marius, que é quem se casa com Cosette, não compreendia a dor de Jean Valjean. Quem é que vai adivinhar que é uma dor, né? É só um comportamento excêntrico, um comportamento mais distanciado, né? E esse cara, né? As pessoas falam, esse cara não dá ideia não, ele é de lua, ele é maluco, ele é lá na dele, quieto assim, ou então, não sei, fica trancado aí. Um dia ele resolve se confessar para Marius, que é o esposo da sua filha. E ele diz que um ex-presidiário, novidade para Marius, não merece viver como se fosse uma pessoa normal e que nada tivesse acontecido, estando em família, comendo à mesa, bebendo, passeando por um parque. Ele não merecia nenhuma felicidade. E o profundo é que sua dor era tão intensa que ele não conseguia ver a bondade que ele havia feito. Cosette só estava ali porque ele a salvara. Marius só estava ali porque ele o salvara. Essa união, a felicidade dos dois, era fruto dele. E só ele o sabia. Ele não precisava contar isso para ninguém. Ele não queria contar isso para ninguém porque ele não queria de nenhuma forma ser aliviado da sua dor. Ele achava que ele devia carregar aquela dor e aquela culpa por todo o resto da vida. Ex-presidiário é o que ele foi e, para não ser assim, só nascendo de novo. De fato. Mas essa conversa que ele tinha consigo mesmo, de não aceitar que ele mudou, é que era o grande problema. Quando ele foi solto, após 19 anos preso e submetido a trabalhos forçados, ele tentou achar um local para dormir. Nenhuma casa abriu a porta para ele, claro, a não ser uma, a do bispo. Um bispo abriu a casa para ele, serviu sopa, deu uma cama. Cama? Ele não dormia em cama há 19 anos, ele dormia num pedaço de concreto. Ele dormiu, no outro dia que ele acordou, ele ficou
eu acredito, né? Como assim? Eu não mereço isso. Desde o princípio ele já acreditava não merecer nada de bom. Então ele, na sua loucura, falou: eu vou roubar esse bispo que foi tão bom para comigo. Ele pegou algumas coisas, um agente de polícia o encontrou tentando fugir e o levou até a casa do bispo novamente e falou: aqui temos esse senhor e ele parece ter roubado umas coisas suas. O bispo verificou e falou: de fato, essas coisas são minhas, mas eu que a dei a ele. Então, pegue aqui mais estas. Se você esquecer esses cartiçais de prata, pode levar. Gente, Jeová já morreu. Morreu de... Que tipo de hospitalidade é essa? Que caridade é essa para comigo? Aquele ponto marcou a vida do Jevajan para sempre. Toda a sua força, todo o seu vigor, toda a sua inteligência foi aplicada para ajudar os pobres. Ele fez uma cidade crescer, ele atendeu ao pedido de uma mãe para resgatar uma jovem chamada Cosette e para dela cuidar. Talvez, eu não lembro se a mãe chegou a pedir para realmente ele adotar a menina. Ele carregou Marius pelo cano de esgoto, o corpo do Marius morto, desfalecido nas costas. E ele não enxergava nada disso. Cano de esgoto, mas cano é uma coisa muito sofisticada para por onde ele passou. Havia partes que ele poderia se afogar, porque era realmente muito movediça, muito lodosa, muito lodo onde ele estava pisando, e ele conseguiu salvar essa vida. Que por acaso, gente, ao final, um cara muito mal, que foi o cara que maltratou Cosette enquanto ela estava na guarda, não da mãe, mas dele, Thénardier, que vai contar, achando que vai prejudicar Jevajan, toda essa história de bondade, de ter salvado a vida do Marius para ele poder se casar com Cosette. E detalhe, mesmo não gostando de Marius, porque ele ficava muito feliz que Cosette, quando criança, era muito feia. Ele pensava: bom, essa menina é feia, obrigado meu pai, isso significa que ela vai ser a minha companhia para toda a vida, eu a amo muito, então nenhum homem vai se interessar por ela. Mas a pergunta é: papai, quando... Papai? Yeah, it's me. Me? Yeah, it's me. Mas a pergunta é: quando Jevajan se confessa para Marius, por que ele não conta também as coisas boas? Tipo, fui eu quem te salvei, fui eu que te dei Cosette. Ele simplesmente não quer ser constrangido a ficar. Ele não quer que a culpa dele seja perdoada, seja de alguma forma amaciada. Ele quer carregar aquilo e ele não consegue ver que qualquer outra coisa, qualquer qualidade, qualquer boa ação poderia o justificar. Ele escolhe a dor. Mas você perceba que ele não escolhe justamente porque ele quer, né? A gente poderia fazer uma leitura assim: mas ele poderia ter escolhido superar, foco, força e fé, seguir em frente. Mas é porque o negócio foi tão marcante, foi uma dor tão forte, que é como se ele não tivesse escolha. Entende? Então, do mesmo modo, acontece com o transtorno mental aqui em jogo. Porque a pessoa simplesmente recebe essa dor, ela não sabe como se desfazer dela, e ela sente que ela de alguma forma merece aquela situação. E ela se entrega a isso. Quando ela se entrega de corpo e alma, por não ser compreendida, por não saber que existe ajuda, ela simplesmente acaba morrendo.